O que são os anjos? De onde eles vieram? De que material eles são feitos? Quais são os seus papéis? Se eles são bons ou maus? Questões como estas começaram a incomodar os judeus no período posterior ao exílio babilônico. Nas escrituras judaicas, ou o Antigo Testamento cristão, não há muitas respostas para estas perguntas. No AT, os anjos atuam com muita discrição e pouca frequência. Eles vão aparecer com muito mais frequência neste judaísmo posterior ao exílio babilônico, nas obras que surgem neste período, chamadas, em linhas gerais, de obras apócrifas. Nestas obras não canônicas, anjos aparecem muito, agem muito e falam muito. Diante da pergunta sobre a origem destes seres, os autores ou grupos que produziram estas obras não tiveram dificuldade em descrevê-los como seres criados por Deus. Jubileus 2:2 os apresenta como originados no primeiro dia da semana da criação, antes dos seres humanos que só foram criados no sexto dia. Apocalipse de Baruque 21:6 explicita então que quando o ser humano foi criado, os anjos já existiam. Então, os anjos são os irmãos mais velhos de toda a criação. Se o primeiro homem foi feito do barro, de que material então é feito um anjo? São seres imateriais, como a própria divindade. São seres espirituais, feitos então de uma substância etérea, apesar de aparecerem eventualmente vestidos de luz ou fogo nestes documentos. Ou mesmo aparecem então como figuras humanas, como encontramos no livro de Tobias, capítulo 5, por exemplo. Eles são normalmente invisíveis aos seres humanos, como encontramos no testamento de Levi 12. Eles podem assumir corpos físicos, caso queiram e precisem, o que viabiliza, por exemplo, aquele estranho e esquisito relacionamento sexual com mulheres que aparece na história de Enoque, no livro de Enoque, 1 Enoque 1:36. Segundo 1 Enoque ainda, Lameque chegou a ter uma dúvida se Noé seria filho dele ou então fruto de um relacionamento espúrio entre sua mulher e um anjo. O Targum, intitulado Pseudo-Jonas, ao comentar Gênesis 4:1, conta que Eva gerou Caim a partir de um encontro sexual com um anjo, no caso, o anjo Samael. Sobre o número dos anjos, as fontes deste período não se cansam de falar em multidões de anjos. Eles existem, segundo estes textos, aos milhares e milhares e em diversas categorias diferentes. 1 Enoque 61, versículo 10, apresenta querubins, serafins, ofanins, potestades, tronos, dominações e poderes. É possível ainda mencionar arcanjos, chefes de anjos, o que ilumina algum tipo de hierarquia entre estes seres especiais. Estas fontes escrevem lideranças angelicais por grupo e em alguns textos há um chefe sobre todos os anjos. O arcanjo Miguel é mencionado como chefe dos anjos bons e o chefe dos anjos maus recebe vários nomes nestes textos, como por exemplo Satanás, Mastema ou Belial. Segundo o livro dos Jubileus, os anjos são divididos em categorias. Há anjos superiores e anjos inferiores, tendo cada grupo suas respectivas tarefas. Os anjos superiores zelam pela obediência à lei, geralmente ao sábado, e ministram também na corte divina, atuando como guardiões dos seres humanos. Já os anjos inferiores, estes cuidam dos fenômenos da natureza, como por exemplo o caminho do sol, as fases da lua, as estrelas e as estações do ano. É preciso mencionar ainda os chamados anjos das nações. Aqui nós encontramos a ideia de que Deus atribuiu a alguns anjos o domínio sobre as nações. Esta ideia é derivada da concepção cananeia de El como aquele que distribuiu divindades para dirigir os povos. Deus teria entregue, então, as nações a anjos e reservou Israel para seu próprio controle, estabelecendo as fronteiras dos pagãos segundo o número destes anjos. Neste mesmo sentido, Eclesiástico 17:17, que descreve Israel como porção especial do Senhor, é um texto importante para nós. Estes seres angelicais, com o tempo, acabaram se desencaminhando e desencaminharam também as nações, promovendo nelas injustiças e violências. Há um exército de anjos a serviço de tarefas comissionadas por Deus. Estas tarefas podem ter relação com os seres humanos, mas às vezes têm relação também com outros anjos, com a própria natureza, ou mesmo com algo próprio dos espaços divinos, como a liturgia celestial,
a adoração contínua nos céus, uma espécie de guarda do trono, carruagem de Javé, que aparece frequentemente nestes textos e é derivada de passagens como Ezequiel e Isaías. Os seres angelicais aparecem descritos como atuantes no cosmos como um todo. Eles cuidam para que a natureza siga o seu curso esperado, regulando os ventos, os relâmpagos, as chuvas, mas não apenas isso. Eles também atuam nas épocas e estações do ano, controlando o verão, o inverno, as plantações, as colheitas, de uma maneira geral. Toda a natureza segue o seu curso por causa da atuação, então, de seres celestiais a serviço de Deus. Alguns seres, então, são mencionados como anjos do vento, anjos do fogo, anjos do céu, anjos do granizo, da neve, do inverno, do verão, anjos da luz, anjos das trevas, do nascer do sol e anjos do poente. As estrelas, eventualmente, então, são consideradas figuras celestiais que influem no cosmos, no mundo. Paralelo a esta perspectiva de atuação no cosmos, está o papel destes seres na vida humana. Eles acompanham a história para que ela siga nos trilhos definidos por Deus. No testamento de Rúben, um anjo revela a Jacó o crime de Rúben. No testamento de Simeão, um anjo livra José das mãos de seus irmãos. No testamento de Dan, um anjo guiará as tribos de Levi e Judá nos últimos dias. E no testamento de Naftali, outros cuidam daqueles que fazem o bem. Então os anjos aparecem nesses textos com frequência como intercessores dos seres humanos, confortando-os em caso de dificuldade, conduzindo almas dos justos ao paraíso. O Salmo 91, 11, parece falar de um anjo da guarda, ideia que surge com clareza no livro de Tobias, capítulo 5, versículo 62. Também Jubileus fala de um anjo guardião de Jacó, que é mais forte que o anjo da guarda de Esaú. José, no testamento de José, invoca um certo anjo que é um anjo de Abraão. Este fenômeno é semelhante ao que surge no livro neotestamentário Atos dos Apóstolos, que parece aludir a um anjo de Pedro, talvez parecido com o próprio apóstolo, a ponto de alguém imaginar que o Pedro poderia ser confundido com o anjo do Pedro. Fechando este vídeo, então, eu quero lembrar a você que estes personagens, os anjos, eles apareceram aqui nestas obras chamadas obras apócrifas, posteriores ao exílio babilônico, com tanta frequência, em função do desejo destas pessoas em entenderem o mundo espiritual, o que estava acontecendo neste mundo espiritual e a perspectiva de que a vida material deles tinha alguma relação com este mundo espiritual. Eu continuo a falar com você sobre estes textos, mas agora no próximo vídeo nosso eu quero falar com você sobre os demônios e o papel dos demônios nesta mesma coleção literária, nesse mesmo conjunto de textos que apresenta com tanta frequência não apenas os anjos, mas também os demônios. Eu vejo você na próxima oportunidade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai se interessar por ele, dê o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comente aí embaixo o que você achou destas questões que eu coloquei para você. Até a próxima!